Glória a Deus. A paz do Senhor, meus amados. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler no livro de Juízes, capítulo 2. Foi a última revista que os irmãos estudaram, né? Eu não sei se aqui está na mesma sequência. Juízes e Ruth, foi aqui? Juízes e Ruth também? Essa agora? Ok. É que algumas igrejas seguem outro tema, né? Mas os irmãos estão no mesmo tema. Glória a Deus. Juízes capítulo 2, aproveitando que os irmãos estão em pé, do versículo 7 até o versículo de número 10. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim: E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E o sepultaram no termo da sua herdade em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após deles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Amém. Bondoso Deus e eterno Pai, abre, eu te peço, por misericórdia, a porta da palavra, e que essa palavra venha frutificar nesta tarde, a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória do teu nome, e que os teus filhos sejam ricamente edificados, renovados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus amados. Louvado seja Deus. Preparando a nossa geração para conhecer o Senhor. Que tema abençoado. Meus amados, eu quero começar contando o testemunho do meu pai. Todos os lugares que eu ministro no seminário ou na escola dominical, eu pergunto para os alunos: vocês já leram a Bíblia toda? E muita gente não leu a Bíblia toda. E eu digo para eles: se você não leu a Bíblia toda, você está devendo para o meu pai, Manuel Nery de Alencar, segundo ano primário, semi-analfabeto. Leu toda 3 vezes, de capa a capa. Quantas vezes? 3 vezes. Então, se você não leu, querido, se você tem bacharelado, mestrado, doutorado, pós-doutorado e não leu a Bíblia toda, para o meu pai, você é analfabeto teológico, tá bom? Então ele é a minha inspiração. Eu quero mandar um alô aqui para os meus irmãos em Salvador que estão assistindo, irmã Isabel e todos os demais irmãos que estão assistindo, família da minha mãe que é do Tocantins está assistindo também. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E o meu pai, ele me inspirou, e antes dos meus 18 anos, de 15 a 18, eu li também 3 vezes para empatar com ele. Então até os 18 anos, eu tinha lido a Bíblia toda 3 vezes. Um dia, eu estava ministrando aula lá em Campo Grande, eu moro em Campo Grande, no Rio de Janeiro, e eu perguntei: quem já leu a Bíblia toda uma vez? Para minha surpresa, a turma quase toda, quase 40 alunos. Eu falei 5 vezes, aí foi diminuindo, menos da metade. Falei 10 vezes, aí caiu bastante. Aí eu falei 15, a irmãzinha continua assim, ó. Falei 20. Eu falei: irmã, vamos parar de brincadeira, quantas vezes a senhora leu? Ela disse: 33 vezes, para a glória de Deus. Eu tinha uma pessoa para cuidar da casa e meu tempo era Bíblia. Então, queridos, onde eu passo eu deixo essa mensagem: leia a Bíblia toda. Se você quiser ler a Bíblia toda num mês, basta ler 40 capítulos por dia. São 1189 capítulos. Dividido por 365 dias, vai dar 40 por dia. Ah, eu não posso. Então, você lê 3 capítulos por dia, e 5 aos domingos, você vai terminar em um ano. Ah, eu não posso. Acompanhe a live do pastor João Nery, que vai começar daqui a pouco, 5 horas. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, já está gravado hoje. É Jeremias 6. Eu leio um capítulo por dia. Vou ler a Bíblia toda em 3 anos e meio.
ao vivo, lendo e explicando. Então não justifica se o crente tem 10 anos e nunca leu toda. E se você é professor da escola dominical, aí é pior, aí é mais grave. Entendeu? Aí é pior. Eu falei que ia dar um testemunho sobre o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Alguém conhece esse seminário? Fica lá no Rio de Janeiro, lá em Tijuca. Já ouviu falar do Seminário do Sul? Eu nunca tinha ouvido. E quando eu procurei, pastor William, lá em Campo Grande, Rio de Janeiro, eu tentei fazer direito, não deu certo. E passando na frente de uma igreja batista, primeira igreja batista de Campo Grande, eu vi uma placa, bacharel em teologia. E aquilo entrou no meu coração igual uma flecha. Era chamada, e eu não entendia o que era chamada. Mas aquela palavra teologia, por incrível que pareça, parece que eu nunca tinha visto. E eu entrei, me formei e fiz o seminário. De 95 a 2000. Eu fiz em 5 anos, porque eu parei um ano e tive que completar a matéria. Então eu fiz 5 anos de seminário, 3.800 horas aula. É o dobro do que o MEC exige hoje num curso de bacharel. E era muito caro. E muitas vezes, faz parte da nossa aula aqui hoje, muitas vezes eu tive que escolher pagar o seminário ou fazer compras. Eu era 3º sargento na época e eu tinha que escolher. O Seminário do Sul é como se fosse hoje uma prestação de R$ 1.200. Não era barato. E não é, nunca foi. E então eu tive que escolher, eu faço compras ou pago o seminário? E eu digo para os irmãos, para a glória do Senhor, eu paguei o seminário. E nunca faltou nada na minha casa. Meus filhos estão criados, o Nasso é piloto da Marinha, já viajou 43 países. O Naum Emanuel está na área de empreendedorismo, de e-commerce. E Deus tem abençoado, para a glória de Deus, a minha família. Então, se você quer que Deus te use para fazer coisas diferentes, faça coisas diferentes para Deus. O maior homem do Antigo Testamento se chama Moisés. Quando ele morreu, o texto diz: nunca se levantou um homem igual a esse, que falasse com Deus cara a cara. Sabe quanto tempo durou o seminário de Moisés, jovens? 40 anos no palácio, módulo 1. 40 no deserto, em Midian, módulo 2, Jadiel. E 40 conduzindo o povo mais rebelde da face da terra, módulo 3. Tá bom para você? Esse foi Moisés. Quando Deus precisou de alguém para escrever o Antigo Testamento, Ele chamou Moisés. Ele preparou Moisés lá no Egito, em toda a ciência do Egito, para depois puxar o tapete dele e usá-lo para a sua obra. Quando Deus precisou usar alguém no Novo Testamento, Pedro, a sombra curava. Pedro era um homem poderoso, mas o ministério de Pedro era outro. Deus precisou de alguém criado aos pés de Gamaliel, Saulo de Tarso, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, fariseu segundo a lei. No mínimo tinha mais 2 faculdades fora, doutor na lei e fariseu. Membro do Sinédrio. O Senhor puxa o tapete dele e ele vai escrever nada mais, nada menos do que a metade do Novo Testamento. 13 cartas. Se Hebreus for dele, como eu acredito que seja, serão 14 cartas que Paulo escreveu. Então, deixa esse testemunho para incentivo, porque o nosso tema diz: preparando a nossa geração para conhecer o Senhor. E eu vou trazer aqui 5 tópicos rápidos, para nós passarmos para a nossa formatura. Primeira coisa para nós prepararmos essa nova geração para conhecer o Senhor, é conhecendo a palavra de Deus. Josué 1:8, se puder projetar, por favor. Josué 1:8, quando Deus diz que será com ele, quando Deus diz que Moisés morreu e agora vai usá-lo. Josué capítulo 1, versículo 8, o Senhor diz para Josué: não se aparte de ti o livro dessa lei, medita nesse livro de dia e de noite. Entendeu como a concorrência é desleal? Se você acha que seu filho deve estudar a Bíblia só domingo,
na EBD, você está perdido. Medita nele de dia e de noite. Então Josué, que era discípulo de Moisés, teve uma boa escola, né? Ele foi aluno do homem que teve o seminário em 3 módulos de 40 anos. Josué sabia muito da palavra, sabia muito da lei. Eu tenho uma curiosidade, que quando eu leio a Bíblia eu fico locubrando, sabe? Eu fico imaginando assim, viajando na maionese. Eu fico pensando, pastor Gerson, onde é que estava Josué quando Moisés recebeu a lei lá? Relâmpagos, trovões. Porque a Bíblia diz que ele subiu com Moisés. E a Bíblia também diz que ele desceu com Moisés. É possível até que ele tenha descido passado um tempo, mas eu acho muito difícil. Eu acho que ele ficou entre aquelas rochas, no Monte Horebe, só observando e vendo Deus falar com Moisés. Aleluia. Eu imagino que de longe ele viu que algo estava acontecendo. Eu imagino que de longe ele viu que o Todo-Poderoso estava falando com o homem tete a tete. E o jovem obreiro estava olhando para aquele homem e pensando assim: quando eu crescer, eu quero ser igual a Moisés. Aleluia. A geração de Josué se corrompeu porque não houve discipulado. E não houve jovens que desejassem ser como Josué, o homem que mandou o sol parar, o homem que tinha autoridade. Josué conhecia a palavra de Deus, e o Senhor disse: Josué, não se aparte de ti o livro dessa lei, medita nele só domingo na EBD, é isso? De dia e de noite. Aleluia. Meus amados, a pandemia nos trouxe de volta para a Bíblia, tá? Pastor Samuel, um homem, o Jadiel está aqui, que é o pastor auxiliar lá em Belém, um homem líder nacional de muitas igrejas, da convenção. Ele se viu dentro de casa de bermuda, e ele teve uma ideia: vou começar a escrever a Bíblia. E a ideia dele, uma coisa tremenda, que Belém já tem a Bíblia escrita por várias pessoas, né? E a igreja também leu a Bíblia toda em 5 minutos, não é isso? Escreveu a Bíblia toda em 2 minutos. E assim aí eu também fui tocado pelo Espírito de Deus e comecei a fazer uma live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque essa geração precisa de Bíblia. Nós estamos saindo de um tempo, de uma geração de pregadores e pastores que pregavam mensagens repetidas, mas não estudavam a Bíblia. Antes da pandemia nós tivemos uma geração de pregadores que não tinham compromisso com a igreja local. Deus está nos chamando de volta para a Bíblia. Primeiro passo para nós prepararmos a nossa geração para conhecer o Senhor: ele tem que conhecer Bíblia. Eu intimei meus filhos, e o Nasso, o mais velho, capitão da marinha, falei: ó, tu é capitão lá, aqui em casa quem manda sou eu, tá? Eu sou suboficial também, ficou ruim para mim, né? Eu sou da reserva. E eu disse: olha, você vai ler a Bíblia toda. Ele leu. E ele leu antes de ir para a marinha. Que prazer, pastor William, quando faltava 24 horas para ele se apresentar, 2006, no Colégio Naval, que é 3 anos em Angra e 4 anos na Escola Naval, na ilha de Vinlé-Gaillon, ali onde eu peguei o avião agora, no aeroporto Santos Dumont. São 3 anos de 2º grau, é bom os jovens saberem disso, uma oportunidade para os jovens, e 4 anos de faculdade, que é a Escola Naval, Colégio Naval, Escola Naval. Antes dele ir para o Colégio Naval em 2006, sábado de manhã, ele bateu no meu quarto, disse: pai, faltam apenas 10 capítulos para eu terminar a leitura da Bíblia toda. Quando eu terminar, o senhor vai lá orar por mim. Aleluia. Então aquela sede de Bíblia que meu pai passou para mim, eu também passei para o meu filho. Passei para o meu outro filho. Vou passar para a minha neta Radassa. Eu já intimei que Radassa vai ser professora da escola dominical. Aleluia. É bom, como a irmã que falou aqui, apontou, disse: meu pai está ali. Porque o texto de Provérbios diz: ensina o menino o caminho, é isso? Não. Ensina o menino no caminho. Muda tudo. No caminho aqui, ó.
Você pega na mão e vem com ele. Antigamente tinha um slogan da CPAD, da Escola Dominical, que era assim: não mande seu filho para a EBD. Aí todo mundo, Aí embaixo estava: venha com ele. Ok? Então não mande seu filho para o congresso de EBD. Venha com ele. Se teu filho não gosta de Bíblia, é porque talvez ele não viu em você um amante da Bíblia. Se teu filho não gosta de pregação, é que talvez ele tenha visto você mais vendo escola de samba do que pregação. Se você gostar da Bíblia, seus filhos vão gostar da Bíblia. Meu pai, sem muito estudo, a pessoa chegava lá e dizia: seu Manel, onde está escrito o versículo que diz isso e isso? Ele falava: Isaías capítulo tal, versículo tal. Na hora. Aleluia. E hoje nós aprendemos o nome dos jogadores, os personagens da novela. A única novela que crente está autorizado a ver é Ruth, tá? O estilo literário de Ruth, que nós acabamos de estudar agora, é uma novela, tá bom? Essa novela o crente pode ver tranquilo. As outras é problema, tá? E nós muitas vezes gravamos nome de tanta coisa, menos os nomes dos personagens da Bíblia Sagrada. Primeira coisa para nós prepararmos essa geração para conhecer ao Senhor: fazer que eles conheçam a palavra de Deus. Agora, a segunda coisa, eles precisam conhecer o Deus da palavra. Opa! Uma coisa é você conhecer a palavra de Deus, outra coisa é você conhecer o Deus da palavra. Josué conhecia a palavra de Deus, ele andou com Moisés o tempo todo. A Bíblia diz que Josué não se apartava do templo, da tenda da congregação. Mas no dia que Josué se viu sozinho, meu amigo, aí é diferente. Moisés morreu. Ele tremeu nas bases. Agora é contigo. E Josué estava temeroso, pastor William, porque entrar em Jericó, Josué era um general experiente, Jadiel. Ele sabia guerrear. Mas a muralha de Jericó era mais ou menos a largura desse bloco de cadeiras, e alta, tanto que Raabe morava em cima. Na experiência dele de general, ele sabia que se tivesse um portão aberto, ele poderia vencer a guerra. Mas a mesma experiência de general dizia: você não consegue entrar ali, é intransponível. Naquela noite que ele estava temeroso, apareceu diante dele um outro general, aleluia. De um lado Josué, do outro Yeshua. De um lado o tipo, do outro o antítipo. E ele disse: quem és tu? Arrancou a espada: és dos nossos ou dos nossos inimigos? E o general, muito lindo, com um olhar diferente, disse: tira a sandália dos teus pés, Josué. Sou o príncipe do exército do Senhor e acabei de chegar. A versão revista e atualizada fala exatamente assim: eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabei de chegar. Josué, trêmulo. E eu faço o quê? Você não faz nada. Tira a sandália dos teus pés e adora. Tem batalha, crente, que nós não precisamos fazer nada, é só adorar. Que quem peleja é o general dos generais. Quem peleja é Yeshua Hamashia. Quem peleja é o Senhor, Jeová Sabaoth, poderoso nas batalhas. Disse Josué: deixa eu ensinar uma coisa que Moisés talvez não tenha tido tempo de lhe ensinar. Tem batalha, aleluia, que se vence pela fé. Você só vai adorar. E a partir de amanhã você começa a dar a volta na cidade. Aleluia, aleluia. Tem coisas que só se faz pela fé. Josué conhecia a palavra de Deus, mas Josué também conhecia o Deus da palavra. Tem crente que sabe alguns versículos de cor, sabe a teoria da Bíblia, mas não conhece o Deus da Bíblia. Josué conhecia. E aí ele foi ficando ousado, depois que ele se encontrou com esse general. Porque crente é assim, viu, irmã? Crente é assim, quando ele se encontra com um general, ele vai ficando mais ousado. Aí ele estava em outra guerra lá, e de repente, ele olhou assim, entardecendo: meu Deus, o culto tem que acabar, ainda tem formatura, a pregação tem que correr, vou pedir para o sol parar. Aí Josué disse assim:
Irmão, se fosse eu, né? Se fosse você, pastor Gerson, acho que ia fazer a mesma coisa. A gente ia orar baixinho: Senhor, se for da tua vontade, para esse sol. Josué não. Ele tinha intimidade com o Senhor. Ele conhecia a palavra de Deus, mas conhecia o Deus da palavra. Ele olhou para o sol e disse: Sol, detente em Gibeon. E você, lua, detente no vale de Ajalon. Pode ler Josué 10, diz: e falou Josué perante toda a congregação. Aleluia. Ele falou: eu sirvo ao Deus de Moisés, rapaz. O sol, fica aí, para aí mesmo. Lua, não sai daí. Experiência. Ele conhecia a palavra de Deus, mas conhecia também o Deus da palavra. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. 1 Crônicas. Eu não quero nunca ouvir um professor da ADSA Brasil falar 1 Crônicas, tá? Senão não volto nunca mais aqui. Não existe esse livro de 1 Crônicas, nem de 2 Crônicas, nem de 1 Reis, nem de 2 Reis. Livro é livro. É primeiro livro das crônicas. Quando você for pregar em crônicas ou em reis, para não errar, você já fala assim, ó: vamos ler a palavra no primeiro livro das crônicas, no segundo livro das crônicas, ok? Então, 1 Crônicas 28, versículo 9, diz assim: e tu, meu filho Salomão, é Davi falando, conhece o Deus de teu pai e serve-o com o coração perfeito e com alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á. Davi estava passando o reino. Ele poderia dizer: ô Salomão, tu faz aí administração, direito, o que mais? Faz umas 5 faculdades, você vai precisar. Faz treinamento de artes marciais, faz isso, faz aquilo. Davi disse: Salomão, Davi dá 2 conselhos básicos para Salomão. Um está lá em Reis, que é: seja homem. Amém? Seja homem. E segundo, conheça o Deus de teu pai. Aleluia. Eu estou aqui nessa tarde porque eu conheci o Deus de meu pai. A Bíblia que ele leu toda, de capa a capa, eu herdei. Está lá em casa. E eu fiz o funeral dele. E eu li na Bíblia dele, 1 Coríntios 15, onde diz: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Eu li na Bíblia dele, riscado por ele, marcado, porque ele marcava versículo por versículo. E estava marcado onde dizia que isso que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Então se dirá a palavra: tragada foi a morte na vitória. Eu só estou pregando aqui nessa tarde porque eu conheci o Deus de meu pai. Salomão, conheça o Deus de teu pai. O Deus de teu pai é que fez com que eu matasse um leão quando ele veio pegar minhas ovelhas. O Deus de teu pai, Salomão, fez com que eu matasse um urso quando ele veio roubar uma das minhas ovelhas. O Deus de teu pai, Salomão, fez eu derrotar o gigante Golias, porque Saul e a tropa ficou com medo, porque viu apenas um exército. Mas eu disse: quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Aleluia. A tropa, os experientes, os generais viram um exército, mas o menino Davi viu os exércitos. Salomão, conheça o Deus de teu pai, que você não vai perder uma batalha. Aleluia. Preparando a nossa geração para conhecer ao Senhor, conhecer a palavra de Deus, conhecer o Deus da palavra. Tem uma história, eu creio que você já tem ouvido essa ilustração. Um certo homem estava ministrando uma aula, acho que ele era um radialista, e ele ensinava sobre os salmos. E ele pedia para as pessoas lerem, e ele comentava. Ele era especialista em salmos, sabia tudo do hebraico, e ele ia explicar que tipo de salmo e etc. E ele pediu para um senhor ler, e o senhor veio vagarosamente,
ler o Salmo 23. E o Senhor começou a ler. E quando aquele Senhor começou a ler, todos foram tomados pela presença de Deus. O Espírito de Deus tomou conta do ambiente. E quando ele voltou a palavra para o palestrante, o radialista, ele disse: meus amigos, vocês sabem qual a diferença de mim para esse ancião? É que eu conheço o salmo do pastor, mas esse velho conhece o pastor do salmo. Aleluia! Conheça os salmos do pastor, mas conheça o pastor dos salmos. Oriente seus filhos a terem suas próprias experiências com Deus. Não ensine para eles apenas o salmo do pastor. Ensina ele a orar, ensina ela a jejuar, para que ele possa conhecer o pastor dos salmos e ter suas próprias experiências com ele. Aleluia. Além de conhecer o Deus a palavra de Deus, o Deus da palavra, nossa geração deve conhecer também os feitos do Senhor. Juízes 2:10 foi o último versículo que eu li. Diz que eles não conheciam a Deus, não conheciam a palavra e nem conheciam os feitos. O que é que Deus fez? O Naum é o meu filho mais novo, já tem 25, 1,92 m. Era um bebê um dia desse, mas cresceu demais. E quando ele era bebê, já falando, garotinho, né? Eu contava historinha todo dia para ele dormir. E haja historinha. Quando eu ia contar uma história, eu falei: essa aí eu já sei, pai. Eu falei: caramba, e qual é que você não sabe? E aí eu tinha que contar mais histórias, mais histórias. Aleluia. Conte para os seus filhos os feitos do Senhor. Diga para eles que do nada Ele disse haja e tudo passou a existir. Aleluia. Diga para eles que através da palavra de Elias fez com que não chovesse 3 anos e 6 meses. Diga para eles que o Deus que você serve tirou o povo de Israel do Egito, enviou 10 pragas para os egípcios e tirou o povo que atravessou o mar a pés enxutos. Conte os feitos do Senhor, porque se seu filho conhecer a palavra de Deus, o Deus da palavra e as coisas que Deus faz, o Deus que trabalha a favor daquele que nele espera, aleluia, esse filho estará preparado para ir numa faculdade, porque senão a faculdade vai o engolir. Os youtubers vão engolir. Os F-netos da vida e as outras fanqueiras da vida vão engolir seu filho. 2 irmãos leram aqui o mesmo versículo, Deuteronômio 6. Ensina o menino, esse menino que está aí no seu colo, irmã. Ensina, deitando-te e levantando-te, andando pelo caminho. O templo tirou de nós o culto no lar. O culto, irmãos, é 24 horas por dia. É deitando e se levantando. Aí tem gente que diz: o culto é domingo. Aí ele se prepara só para domingo. Aí o filho vem e assiste 1 hora de EBD, ainda chega atrasado. E aí ele vai ouvir o tal do neto a semana toda no YouTube. Vai ouvir a dancinha da outra. E vai ser bombardeado na escola. Essa guerra é 24 horas. Ensina o teu filho deitando, se levantando e andando pelo caminho. Não dê brecha para Satanás. Se seus filhos conhecerem a palavra de Deus e o Deus da palavra e aquilo que Deus pode fazer, nós teremos uma geração preparada, aleluia, para esse tempo do fim. Quarto motivo, quarto tópico, quarta ação para nós mantermos a nossa geração preparada para conhecer o Senhor, praticando o discipulado. Diga discipulado. Meus amados, o discipulado que nós conhecemos, ele é muito superficial. É quase um coach. Mas discipulado na Bíblia, o aluno tinha que ser o teu clone.
Tanto é que tem pessoas que escreveram uma coisa chamada pseudepígrafes. Muitos escritores do Novo Testamento escrevia em nome de outro, né? Aí se ele dissesse assim, eu, Paulo, aí era um falso escrito, porque ele não tinha autoridade para falar que era Paulo. Às vezes ele mentia para poder a carta dele chegar em algum lugar. Pseudoepígrafes. Mas se um discípulo escrevesse, ou se um discípulo chegasse aqui e pregasse, e ele fosse reconhecido como discípulo de Paulo, o que ele dissesse era Paulo que estava dizendo. Entendeu o que é discipulado? Moisés se preocupou com isso e formou Josué. Aleluia. E quando Deus disse, Moisés, você não vai entrar. Olha a preocupação do pastor Moisés. Irmãos, eu chorei demais quando eu li esse versículo na live. Moisés disse, Senhor, eu estou vendo que já está chegando, a terra já está ali. Deixa eu entrar. Irmãos, eu chorei. Moisés, ele pede, mais uma vez, se você ler com calma Deuteronômio e Números, você vai descobrir coisas interessantes. Moisés disse, deixa eu entrar. Aí Deus disse, não me fale mais nisso. Você não vai entrar. Aí a segunda oração dele, isso é pastor, viu? Ele disse, Senhor, levante um homem para liderar essa congregação. Aleluia. Ou seja, e o povo, Senhor? Deus disse, já tem. Desça agora e unja Josué. Tu já formou um discípulo. Ele é você. Você vai entrar através dele. Aleluia. E Josué entrou. Mas a geração que se levantou depois de Josué não conservou o modelo. E aí o quinto tópico para a gente encerrar. Conservando o modelo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Paulo diz para o seu discípulo Timóteo. Aquele que Paulo vai dizer assim, é muita moral para um aluno. A ninguém tenho de igual sentimento. Ou seja, esse é meu menino. Esse é meu clone. 2 Timóteo 1,13. Paulo diz assim, Timóteo, conserva o modelo. Aleluia. Conserva o modelo. Tem gente, pastor Jefferson, que chegou ontem na igreja e já quer mudar tudo. Não leu nem a Bíblia toda, só leu o Salmo 23 e já quer mudar. Já quer mudar tudo. Meu filho, primeiro vai conhecer a palavra de Deus, depois conheça o Deus da palavra, depois conheça aquilo que Ele faz, entendeu? Pratique o discipulado, e aí conserve o modelo. Você não foi chamado para mudar nada, você foi chamado para conservar. Aleluia. Seja sal, conserve o modelo. Aleluia. Preparando a nossa geração para conhecer ao Senhor. Primeiro, conhecendo a palavra de Deus. Segundo, conhecendo o Deus da palavra. Terceiro, conhecendo os feitos do Senhor. Quarto, praticando o discipulado. Eu não li o versículo aqui, é Mateus 28, 19. É o nosso ide. 28, 19 diz, mas ide, pregar o evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo crente sabe Mateus 28, 19 de cor. Sim ou não? Mas eu quero passar algo a mais sobre esse versículo. Mateus 28, 19, a ênfase não é o ide. A ênfase é fazer discípulo. Se você ler, no original vai estar assim: em indo, faça discípulo. Você entendeu? Que adianta você ir aqui na praça e pregar e não discipular? Ele vai ser um bebê que nasceu na maternidade e ninguém limpou o sangue, não cortou o umbigo, nem deu mamadeira. Entendeu? Se você só diz, Jesus te ama, lança lá e sai fora, é isso. Nós precisamos de pediatras espirituais, pessoas que cuidam. Nós temos obstetras. Chega lá, prega e sai batido. Jesus disse para os 12, façam discípulos. Em indo, o id é importante, entendeu? Eu não estou dizendo que, não estou mudando a Bíblia não, irmão. Eu estou falando a Bíblia como ela é. O nosso id significa, em indo, faça discípulo.
Ou seja, vá, mas faça outros crentes iguais a você. Vá e faça com que essa classe da escola dominical sejam todos iguais a você. Isso é discipulado. Isso é fazer com que nós preparemos os nossos filhos para esse tempo do fim, tá? E por último, conservando o modelo. Eu quero encerrar essa palavra fazendo menção a um menino chamado Samuel. Como é o nome dele? Samuel. Tem algum Samuel aí? Aleluia. Tem um Samuel Câmara que falou aqui, né? Aleluia. Então, nós acabamos de estudar o livro de Juízes e Ruth. E eu tive dificuldade de dar aula nesse livro de Juízes, pastor. Pensa num negócio feio que acontece. Porque a gente sabe que tem escândalo no meio de crente. Mas no livro de Juízes tem os escândalos dos escândalos. O Gideão, que vence com os 300, né? 300 com tocha, 300 com... Gideão é o Gideão. Mas Gideão depois se desvia, rapaz. Pega o ouro, faz um éfode e o povo adora. Fala, Gideão, crente, tu não é aquele que falou com o anjo? É, pastor, mas... Oh, meu Deus. Gideão desviou. Aí você vai ver lá na frente um tal de Mica, que a mãe pegou 1000 peças de prata, fez um ídolo. E ele adorou aquele ídolo como se fosse Jeová. Aí para a história ficar melhor, passou um levita lá de bobeira. O levita devia estar na casa de Deus, na escola dominical, ensinando. Ele estava onde? Como diz o carioca, de bobeira, passeando, rodeando a terra e passeando por ela, igual o diabo. Aí o Mica falou, tu é o quê? Ele falou, levita. Levita? Rapaz, eu tenho aqui, ó, um ídolo. Você não pode ser meu sacerdote? Até posso, vai pagar quanto? Aí acertou o salário. E ficou lá um levita adorando um ídolo estranho. Aí para a história ficar melhor, veio a outra tribo e roubou o ídolo e ainda roubou o sacerdote. Aí na hora que estava roubando o sacerdote, diz assim, ô rapaz, deixa de ser Zé Mané. Você prefere ser sacerdote aqui de uma casa só ou de uma tribo inteira? Ele disse, de uma tribo? Aí levaram o ídolo e o sacerdote. Está pensando que acabou aí? No outro capítulo lá de Juízes, tem um que, outro levita, devia estar ensinando na casa do Senhor, ele tinha uma concubina. Concubina, não era uma mulher oficial, né? Naquela época tinha a mulher e a concubina. Aí ela traiu ele, separou ele, foi atrás, buscou um rolo. E aí depois, ele não entra na cidade dos amigos de Israel. Não entra no inimigo, né? Entra na cidade dos gibeonitas, e os gibeados benjamitas, e aquela mulher é estuprada. Mas eles não queriam estuprar a mulher, eles queriam estuprar o levita. Vê lá, Juízes 18, é só história doida, irmão. Aí o levita, para se livrar, jogou ela no fogo. Eles estupraram a mulher a noite toda, a mulher morreu. Ele dividiu a mulher em 12 pedaços. Por que tudo isso acontecia, pastor Jadiel? Porque Jadiel, é muito Jadiel, Jesiel Gomes. Por que isso acontecia? Porque diz que eles não tinham lei, nem profeta, nem sacerdote. E cada um fazia o que bem dava na sua cabeça. Você entendeu? Fazia o que bem entendia. E as tribos, quando souberam que aquilo aconteceu, se juntaram e dizimaram a tribo de Benjamim. Aí só sobrou 600 homens. E agora eles não podiam dar mulher para esses homens, que eles tinham feito um juramento doido, fora da palavra de Deus. Aí eles disseram, vai ter um congresso aí de EBD, vai ter uma festa, as meninas vão passar dançando, né? Para a direita, para a esquerda. Quando as meninas começar a coreografia, cada um pega uma menina e sai correndo. Está na Bíblia, irmão. Juízo. Porque chegou a esse nível. Chegou a esse nível porque Josué não teve substituto. Moisés teve Josué. Mas quem, usando um linguajar lá da marinha, quem rendeu Josué? Quem substituiu Josué? Ninguém. Se você não formar discípulos na EBD, você estará deixando a nossa geração nas mãos do diabo. Tem gente que deixa na frente da babá eletrônica, né?
Achando que o filho está seguro. Quem está discipulando ele é o F Neto e Companhia Limitada. Você está entregando seu filho a Moloque, Baal e Azerá. Porque ele está vendo aquilo, consumindo o que não presta. Mas para encerrar, meus amados, Juízes acaba. Graças a Deus que esse livro acabou, amém? Por causa desses maus exemplos, entendeu? Aí entra Ruth. Ruth só está na Bíblia para dizer de onde veio Davi. Qual a origem de Davi? Mas 1 Samuel, para eu encerrar aqui, irmãos, 1 Samuel 2,35. 1 Samuel 2,35. Diz assim: e suscitarei para mim um sacerdote segundo o meu coração. Quando eu li esse versículo, eu falei: Jeová, eu sempre ouvi pregar que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Mas antes de Davi existir, porque só Saul reinou 40 anos, irmão. E Saul nem tinha começado ainda. Quem estava lá? O filho de Ana, o menino. 7 anos ele já vestia um éfode de linho, andando entre o tabernáculo. Quem estava do lado dele? Hofni e Finéias, corruptos, prostitutos. Diz que as mulheres se ajuntavam em bando do lado da igreja, ao lado da tenda, para se prostituir com os filhos do sacerdote. Aí você chegava com a oferta, eles roubavam aquela carne, e o sacerdote mandava o diácono roubar a carne. Era assim. Aí a Bíblia diz, no capítulo 2 de 1 Samuel, que Deus os queria matar. Queria o quê? O Deus que matou Hofni e Finéias disse: suscitarei um sacerdote segundo o meu coração, e ele andará para sempre perante o meu ungido. Irmãos, significa que esse tempo sombrio da geração dos juízes, por causa do vacilo de Josué, ou dos seus líderes, ou dos seus superintendentes de EBD, alguém falhou no discipulado, e aconteceram todas essas misérias, essas mazelas. Mas agora, Deus está rejeitando o sacerdócio de Eli, está se levantando o filho de Ana. Ana representa a igreja, aleluia. E quando Ana ora, Deus responde, aleluia. Chora Ana, tem uma música que diz assim: chora Ana, né? Gera teus sonhos no altar. E o sonho era um menino, e o menino Samuel agora está vestido num éfode de linho, e ele vai ser sacerdote, juiz e profeta. Ele vai restaurar todo esse tempo ruim dos juízes, ensinando a palavra de Deus. Ou seja, ele vai reabrir a escola dominical, ele vai recomeçar os cultos de ensino, ele vai fazer coisas tremendas. Irmãos, suscitarei um sacerdote segundo o meu coração. Mas e o rei? O rei vai vir 40 anos depois de Saul. Significa que quando Deus falou isso, era mais de 40 anos, Davi não existia ainda, não era nascido. E aí a palavra que Deus me deu para encerrar aqui agora é de verdade. É que antes, pastor William, de Deus se preocupar com o trono de Israel, Ele se preocupou com o altar da igreja. Antes de Deus restaurar o trono, Ele restaurou o altar. Ele quer fazer o mesmo no Brasil. Antes dele restaurar a cadeira presidencial e ter alguém segundo o seu coração, Ele quer restaurar as cadeiras ministeriais. Sacerdotes, profetas, ministros, homens e mulheres de Deus, segundo o seu coração, para que você tenha moral de ir lá e orar por 81 cadeiras, por 513 cadeiras na Câmara, 81 no Senado. Deus quer levantar a geração de Samuel. Nossos filhos e nossas filhas terão a mesma fé que nós temos e servirão a Deus com alegria. Foi um dos nossos temas. E eu creio que Deus quer que nossos filhos e nossas filhas assumam aquelas cadeiras de honra,
Se existe corrupção, é porque Hofni e Finéias ainda está vivo. Se existe corrupção, é porque Saul ainda está no poder. Mas a geração de Samuel está se levantando, geração que destitui Saul e geração que unge Davi. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero terminar com a oração. E se o pessoal do louvor souber cantar aquele hino que diz: eu faço parte de um novo tempo que está chegando para a minha nação. Aleluia. Eu faço parte de uma nova história. Aleluia. Que foi escrita há muito tempo atrás por meus irmãos. E o coro diz: a geração de Samuel, quem sabe, está se levantando em todo lugar. Onde está a geração de Samuel? A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Geração que depois Saul, geração que unge Davi para um tempo de louvor. Eu quero profetizar nessa tarde: teus filhos serão ungidos do Senhor. A geração de Samuel está chegando para mudar a história do Brasil, para mudar a história manchada na Assembleia de Deus. Chega de dizer: ah, o culto de doutrina não vai ninguém. É porque Eli está ministrando. Quando Eli morrer e Samuel chegar, o culto de doutrina vai ser cheio para a glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe por que Deus não tem feito muitas coisas nas nossas igrejas? Porque Hofni e Finéias ainda estão no ministério. Quando Deus tirar Hofni e Finéias, o menino Samuel vai ministrar vestido num éfode de linho. Éfode de linho é santidade, aleluia. Deus quer levantar nossos filhos, aleluia. Quem quer ver essa geração atuar? Eu vim aqui nessa tarde não para pregar, eu vim para ministrar sobre a tua vida. Que a geração que vai mudar a história da ADSA Brasil, a geração que pode mudar a história da nação brasileira, é essa geração preocupada com o ensino da palavra. Geração que conhece a palavra de Deus, mas que conhece também o Deus da palavra. Bondoso Deus e eterno Pai, eis aí os teus filhos, Senhor. Eu quero apresentar cada professor, cada superintendente. Eu quero entregar em tuas mãos, Senhor, ó Deus, a administração dessa igreja. Ó Deus, aleluia, a vida do pastor Galdino, do pastor William, ó Deus, do pastor Gesso, a vida de todos envolvidos com o ensino da tua palavra. Que o Senhor faça uma grande obra e levante uma geração que vai trazer de volta o amor pela tua palavra. Que a geração de Samuel assuma, aleluia, no púlpito e no trono, para a glória de Deus. E que Deus abençoe em nome de Jesus.